Sobrevivencialistas devem estar mil com essa série. Olá, sou o professor Manuel, vamos falar um pouco sobre Fallout. Fallout é uma série que está passando, se não me engano, na Netflix, baseada numa série de jogos baseados num apocalipse. Então, professor, o que foi que aconteceu? Teoricamente, pelo que eu entendi da série, a série vai se passar depois que uma bomba nuclear atinge várias cidades, essas várias cidades são destruídas, a humanidade tem que ir para bunkers e depois vai passando-se o tempo por aí. Professor, mas o que é que isso tem a ver com defesa pessoal? Vamos ver. Olá, sou o professor Manuel e vamos falar hoje sobre Fallout. Uma das coisas que é demonstrada no Fallout é que morar em grandes centros realmente pode ser algo perigoso. Novamente, o pessoal do sobrevivencialismo vai fazer, isso aí eu sabia, porque normalmente eles vão morar em sítio, vão morar em fazenda, eles vão morar em algum lugar do interior, longe da aglomeração, longe dos assaltos, longe do tráfico, longe de tudo que tem de ruim nas grandes cidades. Principalmente isso, né? O único de ruim que tem na grande cidade é ser um alvo para esse tipo de coisa, ser um alvo para mísseis, ser um alvo para bomba em caso de guerra ou retaliação, ser um alvo ali, ó, gritante, tá? Assim como São Paulo, Recife, talvez, tá? No Nordeste, praticamente Recife seria o principal ponto. Por quê, professor? Porque tem muita gente, porque teoricamente quando Recife for destruída, não vai ser destruído grande coisa assim, de infraestrutura do país, vai dar para recuperar grande coisa, e Recife é um centro que tem um histórico de resistência contra invasões, tá? Então não só a invasão holandesa, como depois insurreições contra a própria império, a própria monarquia, tá? Então vai ter tudo isso aí em Recife. Recife tem esse histórico, então talvez se o inimigo fosse escolher um lugar seria Recife, para mandar essa bomba nuclear para desmoralizar o país inteiro. Olha só, então vamos pensar nisso aqui já, morar no interior. Beleza, professor, eles se juntaram e em bunkers tal, também é algo muito bom. Para você sobreviver, aumentaria as suas chances se você se reúne com um grupo, e esse grupo normalmente vai ser um grupo homogêneo, ele vai ser tornado um grupo homogêneo. Tá? Não só a humanidade evoluiu graças a se aglomerar, né, em tribos, em famílias, né? Primeiro em famílias, depois em tribos, né, para manter essa maior chance de sobrevivência. Então isso também tá ok. Mas professor, e se eu for o único maluco do grupo que não é o homogêneo? Aí você tem que tomar mais cuidado com o que você tá, porque você pode acabar virando um jantar, né? Você não sabe como é que estão lá as rações e as coisas. Se você não tem ou não faz parte de um grupo homogêneo desse, pode ser que vale a pena você passar um tempo por aí, andando, sendo um ermitão, sendo um nômade, se escondendo, arrumando uma caverna aí para chamar de sua e tendo que ir atrás de suprimentos. Nesse caso do Fallout, tem aí os ghouls que ficam do lado de fora, ou os ghouls que ficam do lado de fora, pode ser algo bastante perigoso. Também você pode ser assaltado por outras pessoas, então lembra disso. Vale mais andar sozinho e correr esse risco, ou vale correr o risco de estar num lugar, né, num lugar fechado. Tá? Eu preferiria passar um tempo do lado de fora, não sei você. Então o que é que você tem que procurar? Mantimentos, armamento, o de sempre, num lugar apocalíptico desse, um lugar para você se esconder, um lugar que tenha recursos, água principalmente. Tá? Ah, professor, tá tudo radioativo ali, não vai ter água. Putz, cara, aí complica muito mais a situação, como tem no Fallout. Então você tem que procurar sobreviver nesses pontos, tem que saber onde vai ter água, principalmente água não contaminada. Lembrando que teve algumas explosões aí radioativas, deixando a terra aí e a água também como se fosse um veneno para a humanidade. Ah, professor, tem alguns bunkers, algumas civilizações já estão surgindo, elas são tecnológicas, como por exemplo aquele da armadura lá dos soldados. Professor, isso não seria impossível? Não, não seria impossível porque os recursos já estão aí hoje. O impossível talvez seja manter isso a longo prazo. Então, a gente tem fábricas de chip em alguns lugares específicos, você não conseguiria mais chip para fazer aquele tipo de armadura depois de um tempo. Talvez você não conseguisse tanta gente de armadura como tem ali no seriado, você preferisse fazer 100, fazer 1000 e o resto virar uma peça de reposição. Já corre o risco de você perder aquelas armaduras dali. Então não faz sentido você fazer tantas, você tem que se preocupar também com a reposição, você tem que se preocupar em fazer uma engenharia reversa, você tem que se preocupar com matéria-prima. Onde você vai arrumar essa matéria-prima? Depois que os lugares foram explodidos em forma de radiação, você vai pegar um ferro do lado de fora,
Você vai cavar lá e pegar um ferro, você vai pegar um ferro trazendo radiação e vai colocar no peito, na caixa do peito, vai lá fazer o peitoral e vai botar na caixa do peito um negócio cheio de radiação? Não vai. Não vai. Então tem todas isso aí, você tem que pensar a longo prazo. Você tem que ter um pensamento de longo prazo para você conseguir manter esses seus recursos, né? Então, como eu já disse, eu ficaria mais do lado de fora se eu não fosse parte de um grupo homogêneo. Se fosse parte de um grupo homogêneo, vale mais a pena você estar ali no grupo homogêneo que você está se identificando e fazendo parte. Tem essa galera aí também que anda, né, pelo meio como o próprio Gu, ele anda por aí pelas cidades, anda pelo campo. E você tem outro problema sério, que é, como já falei, a escassez de recursos. O lugar é um lugar venenoso e escasso de recursos. Professor, e aí, como é que a gente vai fazer? Recursos, armas e um lugarzinho para se esconder. Beleza? São os 3 pontos vitais e fundamentais para você conseguir o mínimo de capacidade de sobrevivência nesses lugares. Eu vou ter que me manter, vai ter que se manter ativo, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que fazer exercício, você vai ter que fazer uma disciplina lá, o Smith no Eu Sou a Lenda, que ele morava ali sozinho. Você vai ter que arrumar uma disciplina para fazer todo tipo de coisa que é necessário para a sua saúde sozinho, tá certo? Sou o professor Manuel, falando aqui do Fallout. Tá? Lembrando que esse tema é muito bom. Se tiver canais sérios sobre especialistas falando desse Fallout aí, você vai lá e assiste, porque esse negócio é bem interessante. Professor, o cara vai estar no sítio, vai estar no lugar fora, ele só vai praticamente receber a radiação ou acabar recebendo gente, então você tem que prestar atenção sempre nas notícias. Você não pode ser o último a saber, então você não pode morar no sítio sem televisão, sem internet, sem nada. Então você tem que se preparar, você tem que preparar o seu sítio, você tem que preparar para poder vender sua comida, você tem que se preparar talvez para receber parente, talvez para receber gente que saiba que sobreviveu lá e que vai vir para o interior atrás de você, tá certo? Então você tem que se preparar. E aí entra uma outra galera lá, que tem uma galera dos preparos, querem ser o Batman da vida, também vão ficar muito loucos com esse seriado aí do Fallout, tá certo? Então sempre um passo à frente pensando no futuro, tá certo? Então se você estiver no sítio, se mantenha informado e estar preparado. Você tem que estar preparado, você tem que ter munição, você tem que ter alimento, você tem que ter condições de proteger esse seu alimento, porque esse seu alimento é que vai manter você vivo. Lembra que depois que as cidades foram destruídas, as coisas do gênero, as pessoas vão acabar migrando para o interior, tá certo? Muita gente vai acabar vindo para o interior sem nada na mão e eles vão tentar tomar de quem tem, beleza? Você prepara para receber parentes também, prepara recursos hospitalares, principalmente também, porque pode ser que você acabe se machucando no confronto desse, pode ser que você acabe pegando uma doença de alguma coisa desse tipo e você precisa de remédios, tá certo? Essa é uma parte ruim de você estar num sítio, num lugar mais afastado, numa fazenda, é essa falta que você vai ter de remédios. O pessoal da cidade, ele tem farmácia, ele tem hospital, tem um monte de canto que vai ter, como nós já vimos em vários filmes, as pessoas lá saqueando atrás de remédio, mas no interior, esse vai ser um ponto fraco. Você vai ter um recurso, você vai ter uma água, você vai ter uma fruta para comer, você vai ter um animal também que vai lhe prover alimento, tá? Você lembra que você não pode ficar matando os animais agora, porque você não vai ter outros desses no futuro, então praticamente você vai acabar virando um vegano da vida aí para tentar sobreviver pelo máximo de tempo possível. E essas são as coisas que tem que prestar atenção para a sua defesa pessoal, para se manter vivo, para se manter capaz de se defender em situações que acontecem no Fallout aí, um grande seriado. Gostei bastante do primeiro episódio, vou procurar ver o resto aqui e vou talvez fazer outro vídeo, dependendo do que aconteça no seriado, tá certo? Professor Manuel, até a próxima.